Final da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso, que quer salvar todo ser humano, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. E vamos pedir o Espírito Santo pela poderosa intercessão da sempre Virgem Maria, a Imaculada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que o nosso anjo de guarda nos auxilie neste momento de estudo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumine. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós ficamos no número 89. Quero saudar a Mara Vasconcelos. Seja bem-vinda e boa tarde. Boa tarde também a Rosilda Rodrigues. Estamos aqui, Padre Cristiano e Rosilda. Deus lhe abençoe, amigo e irmão em Cristo. Olha aí que maravilha. Família santa na presença do Senhor. Deus abençoe, meu querido. Saudade de vocês. Também, vamos lá. Estão conosco. Estão chegando para a nossa aula. Deus abençoe e os faça felizes. Página 36, número 89, que fala sobre os dogmas da fé. Uma palavra introdutória sobre os dogmas. Dogma é, veja, um ponto fixo da nossa doutrina irrefutável. Dogma. Para nós, todas as religiões têm dogmas. Todas as doutrinas têm os seus dogmas. O judaísmo tem os seus dogmas. O islamismo tem os seus dogmas. Vejam. O cristianismo, temos os nossos dogmas dentro do catolicismo. As outras comunidades eclesiais de base só têm doutrina. Ponto fixos. Talvez os dogmas cristológicos pela doutrina, mas nós é um ponto que dentro do Sagrado Magistério, dentro da Sagrada Tradição e dentro das Sagradas Escrituras, aure, ou seja, suscita um ponto fixo que a Igreja diz nesse conjunto que é verdade absoluta. Irrefutável. Não se tem mais dúvida, sem sombra de dúvida. E o católico que é católico não pode nem titubear, nem vacilar, nem questionar. Já foi passado por todas as tempestades do grande mar que os padres da igreja chamam de quê? De mundo. Foi o evangelho de domingo de ontem. Vejam, Jesus que anda sobre as águas. Os padres da igreja apatrística dizem que a barca é a igreja, o mar bravio é o mundo. É o mundo, veja. É o mundo com as suas tribulações, provações, tentações, os seus encantos que dão contra a barca de Pedro, que é a igreja. A igreja. Mas Jesus, que é o seu fundador, anda sobre as águas
dizendo que ele tem nos cabelos dos seus pés, como diz o salmista, o controle de todos os males, de toda a tempestade, toda a violência que dá contra esta igreja. Porque ele mesmo disse, os poderes do inferno jamais prevalecerão contra esta igreja, disse a Pedro. E por isso disse, coragem, sou eu, não tenhas medo, Pedro, como primaz desta santa igreja. Amém? Essa é a interpretação do Santo Evangelho de domingo, dentro de inúmeras interpretações. Queridos irmãos e irmãs, o dogma é este ponto. Este ponto que é convergente, que une, veja, e faz com que todos nós tenhamos a comunhão, nos reconciliarmos neste ponto fixo da nossa doutrina. Outrora, desde a Idade Média, que foi o tempo de 1 milênio, 1000 anos, era motivo de o quê? De excomunhão. Quem não aceitasse um dogma era tido como herege. Hoje também é tido como herege. E, a partir do século XIII para o século XIV, com a Inquisição, eram perseguidos e mortos. Porque é um crime irrefutável. Quem vai contra o seu dogma é um crime. Veja, está no Código de Direito Canônico não aceitar a sua doutrina. E o dogma vem de razão, né? Vem de cognição, vem de inteligência. Como falei a semana passada, é dogma não porque alguém ditou para mim, como hoje o mundo quer ver isso. A Igreja Católica tem os seus dogmas, é apegada aos seus dogmas, o Papa faz isso com os bispos e a gente tem que engolir. Não! Foi, veja, no tempo da intempérie, não é? E o magistério, na luz do Espírito Santo, foi compreendido, foi inspirado. E nós, como seus filhos, membros da igreja, nós racionalmente, porque somos cristãos, batizados, filhos de Deus, somos inteligentes e temos o Espírito Santo, compreendemos e por isso acolhemos, aceitamos essa sã doutrina na nossa vida. Por quê? Porque os dogmas católicos são para os católicos. E por isso que os católicos não devem se deixar influenciar por aqueles que não são católicos. Pelos pagãos, veja, pelos gentios, pelos indiferentes, pelos protestantes, pelos muçulmanos, pelos espíritas, pelos maçons, pelos macumbeiros, candomblé, quimbanda, ubanda. Quem não é da minha doutrina não tem que aceitar o meu dogma, mas eu tenho que aceitar. Eu sou filho da Santa Igreja Católica, eu sou membro da minha Igreja Católica. Dá para entender? Então, os dogmas católicos não são para quem não é católico. São para nós que somos católicos. Eu não posso exigir de quem é católico que viva os meus dogmas. Também os que não são católicos não devem tentar me aliciar, me convencer para que eu não viva os meus dogmas. Então, a mim que foi dada a graça da compreensão, a mim que foi dada a graça da revelação, a mim que foi dada a graça da formação, quem mais é dado, mais será exigido. Então, aquele pagão que está lá fora, porque é meu amigo, porque é uma pessoa boa, porque tem... Não, nada a ver isso. Tentar me aliciar, tentar me seduzir, tentar me converter de outras verdades relativas do que esta verdade absoluta, o pecado é mais meu do que deles. Deu para entender?
o pecado seu é maior. Jesus disse a Pilatos, olha, pecado maior é quem me entregou em tuas mãos. Tu estás pecando, porque lavaste as mãos, mas o pecado maior é de quem me entregou em tuas mãos. Então, meu irmão, é para você o dogma da Igreja Católica. É para mim, Padre Adivânio. Jamais eu posso pregar, dizer que a virgindade de Nossa Senhora só foi um momento. Depois, de fato, é porque a Igreja, na seleção dos cânones, vejam, inspirado, não quis colocar os evangelhos apócrifos que falam que Nossa Senhora teve mais filhos. Nada disso. Um padre que fala isso é um herege e é automaticamente excomungado e tem que ser o Papa para reatar a comunhão da Igreja, e ele tem que confessar a verdade da Igreja que está nos dois símbolos da fé: o apostólico, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e o outro, niceno constantinopolitano, creio nas coisas visíveis e invisíveis. Amém? Vamos avante? Há uma conexão orgânica entre nossa vida espiritual e os dogmas. Vejam, orgânica. Tudo aquilo que nós somos aqui, de todo o organismo, viu? Da nossa mente, do nosso corpo e da nossa alma, o nosso coração. Intrinsecamente falando. Vejam. Os dogmas são luzes no caminho de nossa fé que o iluminam e tornam mais seguro. Para que os dogmas? O catecismo no número 89, claro, é uma luz no meu caminho para que eu me torne mais firme, seja mais forte, veja, e mais seguro na doutrina que eu estou, na fé que eu estou, que não tenha sombras de dúvida. Quem questionar esta fé, eu prontamente não arroto, mas proclamo esta fé na minha vida, e sem achismo, viu? Eu acho, porque eu ouvi de padre fulano, porque o padre Cicrano disse isso. Não, eu conheço a minha fé, está no catecismo da Igreja Católica. Até quando a Igreja não fizer outro catecismo, é esse catecismo que é válido, é essa doutrina que é válida na minha vida, na minha fé. Até o próximo concílio, se assim a Igreja achar por bem que tem que dar respostas atuais, veja, desenvolver mais a teologia. Assim é palavra de Deus para nós. Mas enquanto o magistério está dizendo que esse dogma, essa doutrina é válida, para mim é válido. E ponto final. Pode os cachorros latirem diante que a lua está cheia e brilhando na minha noite. Porque eu falei em cachorros, minha gente, não chamando os nossos irmãos separados, que o próprio documento da igreja fala em irmãos separados, viu? Não é coisa do Padre Adivânio, não. É porque quanto mais a lua, veja, numa noite, sem as luzes artificiais brilham, os cachorros olham para ela e começam a latirem. Já perceberam isso? Faça a experiência de observação. Quando falta energia, as estrelas ficam mais vivas, não é? Porque a luz artificial daqui dos nossos postes ofusca a claridade, não é? Da luz natural da noite, e a lua ganha mais brilho, veja, tem condições de se mostrar como ela é, e os cachorros ficam encantados, ficam confusos e começam a olhar para ela e ela latir. Mas a lua fica como a rainha da noite, impecável, imbatível, serena. A nossa fé tem que ser assim.
tem que ser luminosa, não é? Mesmo com os alaridos, com os gritos e os latidos, e serena. Veja, imbatível, reinando e administrando a noite, até que o sol, que já lhe dá o brilho, venha. Ela recebe a luz do sol e ao mesmo tempo anuncia a aurora que desperta o sol nascente, que vem nos visitar, que é Cristo Jesus na nossa vida. Amém? Cristo Jesus na nossa vida. Vamos para algumas frases que vocês estão aqui contribuindo, não é? Léo diz que maravilha é a nossa igreja, por isso desejo todos os dias ser mais de Deus, ser católico, apostólico, romano. Edilson Gomes, boa tarde, a bênção, Padre, Deus te abençoe. Eucélia Ramos, boa tarde, sua bênção. Lau Alves, boa tarde, Padre, sua bênção, Deus abençoe. Ariane está aqui aplaudindo, não é? Já está eufórica, alegre, contente. Jacira diz: a fé torna-nos fecundos porque alarga o coração com a esperança. Vejam, deixa eu ver aqui, com a esperança, e permite oferecer um testemunho que é capaz de gerar, de fato, abra o coração e a mente dos ouvidos para acolherem o convite do Senhor e aderir à sua santa palavra, a fim de se tornarem seus verdadeiros seguidores. Amém. E Ariane Sandy diz: gosto desta frase, é super verdadeira. Amém. Deus faça feliz. E continue. Quem entrou agora, compartilhe logo, curta e faça os seus comentários, que a gente vai de vento em popa na doutrina da igreja. Vamos lá? Na verdade, se nossa vida for reta, nossa inteligência e nosso coração estarão abertos para acolher a luz dos dogmas da fé. Precisa também da sua colaboração. Vejam. Precisa do seu esforço. Se a nossa vida der testemunho dos dogmas, da nossa doutrina, daquilo que nós acreditamos, cada vez mais nossa mente, como um elástico, a elasticidade cerebral, a elasticidade, veja, do cardio, do nosso coração, cada vez mais vai se alargando para assimilar e para sentir e fazer com que também os outros assimilem, entendam, acolham cada vez mais e sintam este poder de Deus que aure da sã doutrina dos dogmas também em suas vidas. Acredite e diga: é verdade. É verdade. Por quê? Porque eu estou vendo na vida do meu vizinho. É um católico de verdade. É um católico de oração. É um católico que examina as Sagradas Escrituras. É um católico que tem amor por sua igreja, que eles chamam de lei, não é? De lei, da sua doutrina. Eles tocam na cura, na libertação, afugenta os demônios da sua vida. É uma fé verdadeira, portanto, a igreja legítima. Deu para entender? Depende de você. Se você está honrando esta fé, ou você está servindo, infelizmente, pela terceira vez, desonrando a sua fé. Não faça isso. Você está fazendo um desserviço à igreja de Cristo. O reino de Deus não será instaurado por causa do seu contra-testemunho, antitestemunho, porque você está com um pé dentro da igreja e outro fora, está em cima do muro. E aqui não existe, os santos já disseram, que não existe confusão e indecisão. Ou você opta por Cristo, ou você opta pelo demônio. Ou por Deus, ou pelo mundo. E o príncipe deste mundo, quem é? O próprio Jesus disse, não é Padre Adivânio não.
que está sendo radical. Esse padre é muito radical em suas palavras, muito duro em suas palavras. Não, é a igreja. É o catecismo da Igreja Católica. Os meus comentários são pouquíssimos diante da verdade que eu estou proclamando aqui, que nós estamos estudando. Você aí está acompanhando. Aliás, e se você não tem o texto, não é? Só se contenta em ouvir o padre, pelo amor de Deus, deixe de ser um pouquinho, olha, aqui, ó, não é? Mesquinho, mão dura. Compra um catecismo. É para ter a Bíblia e o catecismo. Tem gente que só quer ter a Bíblia em casa. Tem um catecismo também. Tem um código de direito canônico aqui, ó. Código de direito canônico. Bons cristãos. Católico conhece a sua lei a fundo. Os seus direitos a fundo. Para depois não ir para o seu padre, para o seu pároco, para o seu bispo, querer exigir coisas da sua fé, da sua igreja, que você não sabe, porque alguém criticou e você vem exigir. Ah, não tem isso, não é? Não! Quando você exige, porque você sabe o que está exigindo, e a sua igreja que lhe dá o direito de não ser rebelde, desobediente, invasivo, agressivo com os seus superiores, mas para a salvação das almas, questionar a verdadeira doutrina, a verdadeira fé, a fé pura. Amém? Joselma Moraes diz: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Amém, Joselma? Hebreus capítulo 11, versículo 1. Tá certíssima. Deus abençoe e faça feliz. Avante. O número 90 diz: os laços mútuos e a coerência dos dogmas podem ser encontrados no conjunto da revelação do mistério de Cristo. Existe uma ordem ou hierarquia das verdades da doutrina católica, já que o nexo delas com o fundamento da fé cristã é diferente. E aqui é interessante que o documento já nos faz ir para, veja, para dois documentos. Primeiro, esse livrão aqui é chamado O Compêndio dos Símbolos, Definições e Declarações da Fé Imoral, chamado o Design. Veja, no número 3016, já nos faz, de fato, nos dá a luz da verdade, a clareza dessa verdade. Quando diz assim: de certo, a razão iluminada pela fé, quando busca diligente, pia e sobriamente, consegue, com a ajuda de Deus, alguma compreensão dos mistérios, e esta frutuosíssima, quer pela analogia das coisas conhecidas naturalmente, quer pela conexão dos próprios mistérios entre si e com o fim último dos homens, portanto das almas, nunca, porém, se torna capaz de compreendê-los como compreende as verdades que constituem o seu objeto próprio. Ou seja, as verdades de laboratório, da ciência. Vejam, de fato, os mistérios divinos, por sua própria natureza, excedem de tal modo a inteligência criada que, mesmo depois de transmitidos por revelação e acolhidos pela fé, como a gente viu pedagogicamente a revelação de Deus, e estamos vendo agora dentro da doutrina, vejam, permanece ainda encobertos com o véu da mesma fé e como que envoltos em certa escuridão, enquanto durante esta vida mortal somos peregrinos longe do Senhor, pois
caminhamos guiados pela fé e não pela visão. Fundamentado em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 6. O apóstolo Paulo diz, aqui nós nos vemos em espelho, ou seja, confusamente, ofuscamente, nos veremos como somos na glória de Deus nos céus. Vejam, a fé nos foi dada, que é a fé de Deus, teologal, como virtude para, eu costumo dizer, o meu conceito, mistério não é aquilo que não possa conhecer. Nós podemos conhecer e ir aprofundando nessa peregrinação, mas nunca esgotá-lo, como o documento está dizendo aqui. Vejam, o documento está dizendo aqui, que é justamente o Concílio Vaticano I, de Pio IX, diz, na sua terceira sessão, que a fé que revela é a fé que vela. Sob o véu da fé, nós nunca vamos poder esgotar a fé. Agora, só uma explicação. Como era o espelho de Paulo? Quando Paulo falava em espelho, como era o espelho de Paulo? É o nosso espelho de vidro que reflete, que até tem grau, que não tem grau, né? Que passa mais ou menos nitidamente a nossa imagem. O espelho de Paulo era como isso aqui, ó. Veja, que reflete embaçadamente a imagem, ofuscamente a imagem. Ele dizia. Isso não quer dizer que o mundo que progrediu nas técnicas é um mundo melhor ou que nos dá uma novidade que de fato nós podemos nos conhecer. Não! É qualquer tipo de espelho. Mesmo eu me vendo como eu sou, a minha imagem, mas ainda eu me vejo confusamente, porque Paulo não falou apenas o exterior, a imagem externa, a face externa, mas Paulo estava falando a imagem interna. Eu não conheço ainda o meu espírito, eu não conheço a minha alma. São mistérios para mim. Eu não conheço. Só vou me conhecer de fato nos céus, na glória de Deus. É Deus que revela plenamente o homem ao homem. Amém? E por isso a gente dá continuidade. Vejam, a esse grande mistério que Deus se revela no nosso meio. Só para vocês ir conhecendo, viu? Os documentos da nossa Santa Igreja. Vejam aqui um outro documento que está em um dos decretos do Concílio Vaticano II, o número 11. Deixa eu me ver aqui, o número 11, chamado de Unitatis Redintegratio, ou seja, a unidade da redenção, a unidade da fé, que é o decreto que fala sobre o ecumenismo, que é tido como muita polêmica. Como fazer ecumenismo com as outras comunidades eclesiais e até igrejas tradicionais, a Igreja Católica? Como dialogar um diálogo interreligioso com as outras religiões? Vejam que o documento está tudo aqui. É porque a gente não tinha esses documentos. É porque a gente não lê. E tem muitas verdades que a gente não conhece. Então a gente fica falando, me desculpe dizer, viu? Conversa de corredor. A gente sabe informações já filtradas. Outra coisa é você ter o texto em suas mãos. Veja, o documento e você examinar, como você examina a Sagrada Escritura, como você está agora com o texto da Sã Doutrina, o Catecismo da Igreja Católica. Vá tendo, veja, é um conselho, uma dica do padre. Vá fazendo a sua biblioteca aos poucos, dos livros essenciais para a sua fé. Não se perda em livro, né, que tem gostinho de maçã, né? Tem gostinho de caramelo, tem gostinho, veja,
de uva, de morango, livros doces, agradáveis, de alta ajuda. Eu gosto desses autores religiosos que fala açucarado, que fala, não é, que eu começo a chorar, que eu me arrepio, que lá no fundo as minhas emoções sentem. Meu irmão, minha irmã, tudo isso passa. A primeira tempestade na sua vida vai passar. Quando o seu organismo fizer a digestão, você vai sentir falta e vontade de comer de novo. Não é? Cuidado com a diabetes na fé. Cuidado com a glicose. Cuidado com a pressão da fé. Vejam, outra coisa, você examinar os livros essenciais que tem a sã doutrina. Nós vimos. Veja que diz o quê? Ter clareza da nossa fé no caminho para caminharmos mais seguros na fé. Então não perca muito tempo, não é? Aqui e acolá, lê um livro agradável de espiritualidade, né? Um livro que nos faça aprofundar a Sagrada Escritura. Mas quantos documentos que você já leu, essa vida todinha que você tem? Esses anos todinho, quantos documentos da igreja você já leu? Veja. Como nós somos leigos. E leigo, aqui, não é um prato cheio. Leigo na nossa Santa Igreja Católica não é o que significa para o mundo. Aquele que não sabe de nada. Aquele que está por fora de tudo. A palavra leigo, laicos, veja, é aquele que conhece, aquele que está por dentro, aquele que faz parte. Entendeu? Aquele que está no corpo místico de Cristo, o tem como cabeça dentro da Santa Igreja Católica. Mas muitas vezes, o membro da igreja, o filho da Santa Igreja, se comporta como leigo mesmo. Leigo. Aquele que não sabe de nada. E às vezes bate no peito e se orgulha. Padre, eu sou leigo, viu? Mas dá vontade da gente dar na cara dessas pessoas que vêm com essas coisas, se justificando na sua leiguice, que na verdade não é um ignorante. É um analfabeto na fé. Porque leigo, meu irmão, é aquele que sabe. É aquele que vive. Aquele que está por dentro. E por isso tem condições de defender a sua fé. Paula Viana diz: o Senhor é um instrumento de Deus. As suas lives são abençoadas e ricas em ensinamento. Amém. Que Deus abençoe o Senhor e que Nossa Senhora lhe cubra com o seu manto sagrado. Amém. Deus seja louvado. Deu para entender? A palavra leigo é justamente esta. Eu sou leigo porque eu conheço a minha igreja. Eu sou leigo porque eu aprofundo a minha fé e o mistério da Santa Igreja. Eu sou leigo porque eu amo Jesus Cristo, amo Nossa Senhora e amo a Santa Igreja Católica. Na fé que foi edificada dos apóstolos. Dos apóstolos. Vamos lá? Quero ler vocês mais um documento, né? O decreto Unitate Redintegratio. Severina Elizabeth diz: estas aulas estão sendo uma maravilha, uma bênção. Deus te abençoe, Elizabeth. E Severino também, um grande abraço. Vejam, modos de exprimir e de expor a doutrina da fé. Vejam como a Sagrada Tradição e o Magistério são sábios. O modo e o método de anunciar a doutrina católica de forma alguma deve transformar-se em obstáculo para o diálogo com os irmãos. Primeira afirmação. É absolutamente necessário que toda a doutrina seja exposta com clareza. Para eles, vejam. É necessário, absolutamente necessário, que toda a doutrina seja exposta com clareza. Nada de respeito humano para agradar.
Nada de respeito humano para não criar casos. Ah, padre, eu não quis criar casos, né? Eu preferi me calar. Meu irmão, minha irmã, você é um covarde. Me desculpe. Eu fiquei calado, padre. Eu preferi me silenciar, porque o silêncio é a maior resposta. Meu irmão, você é um medroso. Na verdade, você preferiu se calar porque você se sentiu inseguro, porque você não conhece a sua doutrina. Fala a verdade. É difícil admitir, mas fala a verdade. Diante dos questionamentos de outros que não vivem a nossa fé, não conhecem a nossa igreja, critica por criticar e estudam para criticar. Vejam, nos supostos erros que eles criaram da Santa Igreja Católica para questionar a nossa fé, você foge. Léo está dizendo, vamos lá. Léo está dizendo, Deus colocou no nosso coração um desejo de procurá-lo e encontrá-lo. Santo Agostinho diz, tu criaste-nos para ti, e o nosso coração está inquieto até encontrar o descanso em ti. Muito tem sentido essa inquietação e procurado auxílio em lugares e doutrinas erradas. Verdade, Léo? Deus abençoe. Não é? Jacira diz, o conhecimento da fé introduz na totalidade do mistério salvífico revelado por Deus. Amém. Estão afiados, estou gostando de ver. Maria Cavalcante diz, é verdade, padre, muito importante ter livros de espiritualidade. Eu admiro muito quem tem. Tenho alguns. Deus abençoe. Vejam, vamos dar continuidade. Nada é tão alheio ao ecumenismo como aquele falso irenismo pelo qual a pureza da doutrina católica sofre detrimento e é obscurecido o seu sentido genuíno e certo. Veja o que o documento do ecumenismo está dizendo. Que, veja, o Papa, até então, Paulo VI, com os sagrados bispos, padres, disseram: nada faz tão mal para o ecumenismo quando ambos escondem a sua verdade. Nada é tão prejudicial quando ambos, vejam, não conhecem a sua fé. Porque para eu poder dialogar, eu tenho que ter identidade. Para eu poder dialogar em todos os diálogos, viu? Eu tenho que ter a alteridade, tenho que ter personalidade da fé, da espiritualidade. Em síntese, em suma, em resumo, eu tenho que saber quem eu sou. Veja, para eu poder dialogar. Quem está perdido não sabe quem é. E por isso não pode dialogar e não é representante da Igreja Católica para defender a sua fé. Agora sim, eu concordo com você quando diz, eu preferi silenciar. Silencie, você está fazendo um serviço do que falar e falar bobagem. E falar aquilo que não conhece. E falar com mente protestante ou com qualquer outra doutrina. É melhor silenciar. É melhor silenciar. E prometer para si mesmo, veja, prometer que vai, não é? Depois daqueles mau lençol que passou, aquela vergonha de não conhecer a sua fé, está na Igreja Católica porque está de procurar a se formar, a ler os documentos, o catecismo da Igreja Católica. Vejam, vamos lá? Ao mesmo tempo, a fé católica deve ser explicada mais profunda e corretamente, de tal modo e com tais termos que possa ser de fato bem compreendida também pelos irmãos separados. Que maravilha! Aqui o documento já disse tudo. O documento já disse tudo, veja, não é? A fé católica deve ser explicada mais profunda e corretamente,
de tal modo e com tais termos que possa ser de fato compreendido também pelos irmãos separados. No diálogo, na sua conversa, você está tão cheio da doutrina, da linguagem, que você pode até convencer aqueles que lhe criticaram da sua verdade. Defender, dar razões, como diz o apóstolo Pedro, da sua fé. Léo diz, a fonte da alegria cristã é estar consciente de ser amado por Deus quando não temos um caminho a seguir, qualquer caminho serve. É verdade. É a plena verdade. E sobretudo, Léo, os atalhos. Quando você não tem um caminho, você gosta de pegar os atalhos. Quando nós não temos um caminho certo. Os atalhos. Por isso que Jesus falou do caminho que é estreito e difícil. Por isso que Jesus falou da porta estreita. Por isso que Jesus falou que quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Marli Domingo diz, cheguei atrasada, mas cheguei, importante é chegar, Marli. E o debate já está, não é? A mais de 390 graus Celsius. Eita, tá uma quentura, tá fogo, viu? Graças a Deus. Vamos lá, para terminar esse número. Ademais, no diálogo ecumênico, os teólogos católicos, sempre fiéis à doutrina da Igreja, quando investigarem juntamente com os irmãos separados, olha a linguagem do decreto, do documento da Igreja, os irmãos separados, não é preconceito não, a Igreja pensa assim, são irmãos separados mesmo. Os divinos mistérios devem proceder com amor pela verdade, com caridade e humildade. E aqui é importante que Santa Teresa de Ávila, eu vou repetir mais uma vez, ela disse que não existe nada mais humilde do que a verdade. E não existe mais nada de mais caridoso do que você falar a verdade. Agora atenção, não as minhas verdades, as verdades subjetivas, que o mundo atual, não é, tá nesse modismo, na subjetividade. Eu tenho a minha verdade, não existe verdades absolutas. Isso é o mal, a verdade subjetiva que vai de encontro até mesmo a verdade da Igreja, que é absoluta, não é relativa. Então, diante da minha verdade subjetiva, eu relativizo as outras verdades. Então, igrejas não têm verdade, religiões também não têm, porque eu penso, eu acho, eu sinto, veja, é tudo assim, eu penso, eu acho, eu sinto. Então, eu sou a medida de todas as coisas. O homem como medida de todas as coisas. Não pode também. É a verdade absoluta. E quem disse que era a verdade é Jesus Cristo. Eu sou a verdade. Sendo o caminho e a vida. Jacira diz, de fato, o primeiro sujeito da fé é a igreja. É na fé da comunidade cristã, vejam, a comunidade cristã, que cada um recebe o batismo, sinal eficaz para obter a salvação. Amém. Amara Vasconcelos diz, muitos passam para a igreja protestante porque não conhecem a sua fé e a sua igreja é verdade. Se nós conhecêssemos, não faríamos isso. É uma loucura. Chega a ser insanidade. Não é exagero do padre não, viu? Chega a ser insanidade. Aldilânia diz, tenho certeza que nós aqui em Siriaene nunca tivemos uma formação tão rica como estamos tendo com o Senhor Padre Adivânio. Amém? Obrigado, minha querida. Deus abençoe. Infelizmente o restante não está abrindo aqui. Eu estou apertando, mas não está abrindo. Que você escreveu, acho só o meu nome, né? Joeliton Batista, sua bênção, Padre, está chegando, Deus abençoe. Os que chegaram agora podem ir compartilhando, viu? Podem ir curtindo
e deixando os seus comentários. Maria do Carmo de Padre, sua água com limão. Amém! Hoje eu estou na água de coco. Eu sou chique, não sou? É água de coco hoje. Para lubrificar, né? Ela viu que eu estava falando demais. Tem que tomar água. Obrigado, minha querida. Vamos lá. Vejam. Isso para os teólogos. Usar a verdade, pesquisá-la, mas com humildade e caridade. E essa humildade e caridade passa também a obediência à igreja. Na verdade da igreja. E aqui eu quero abrir o leque. Vejam, eu quero abrir o leque também. Não basta ter boa vontade para ser catequista, minha gente. De batismo, de eucaristia e de crisma. Não basta ter boa vontade. É preciso ter conhecimento. Veja, o padre não está com preconceito e não está mandando recado para ninguém. Mas catequista que nunca leu o catecismo da Igreja Católica, pelo amor de Deus. Então você admita, padre, eu não tenho condições. O que você vai falar da Santa Igreja? Dos sacramentos. Como a Audilânia colocou, da formação. O que você vai falar? Vai falar de amizadezinha, de coleguismo, né, de sexo, de rock and roll, de drogas? Vai falar das coisas do dia a dia? Não, você tem que dar base doutrinal, dogmática para a fé dessa pessoa. Porque, veja, qualquer site, qualquer blog, qualquer youtuber está falando dessas coisas. Se tem informação demais na área humana, qualquer coach agora está falando disso. Livro de autoajuda. Mas poucos estão falando da doutrina da igreja que sustenta a gente. E é esta fé que nos levanta quando nós estamos afundando, quando nós entramos no fundo do poço. Não é aquela palavrinha tapinha no ombro, né? Não. É a doutrina que nos orienta, que nos dá segurança no caminho, que faz tomar nossa cruz, mesmo doendo, mesmo sofrendo, atrás de Jesus, que tem a proposta e a esperança dos céus. Léo diz, tem sido maravilhosa para mim essa formação, essas formações. Obrigado. Lourdia Monteiro, sua bênção está chegando. Deus te abençoe e faça feliz. Vamos terminar esse número. Vejam, na comparação das doutrinas, lembre-se que existe uma ordem hierárquica das verdades da doutrina católica. Existe uma ordem hierárquica. E a gente está descobrindo essa ordem aqui. Por isso que desde o início do catecismo que está colocando do Pai, o Filho e o Espírito Santo. São os dogmas, né? Veja, o primeiro dogma de Deus é a sua existência. Crer na existência de Deus. Por isso que o ateu não é só ateu, ele é herege. Porque não acredita na existência de Deus. Deus não existe. Certo? Crer no dogma da Santíssima Trindade. 3 pessoas e um só Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Vejam. Crer nos dogmas eclesiásticos. Nos 12 artigos da fé que nós professamos na liturgia dominical. Creio no Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Veja, e a gente vai dizendo, não é? Crê nos dogmas cristológicos de Jesus, sobretudo na encarnação. Ele se encarnou verdadeiramente. E crê nos dogmas marianos. Veja, a maternidade de Maria, a virgindade de Maria. Ela que é imaculada. A assunção de Nossa Senhora, ela foi para os céus. Vejam. Léo diz, desconhecer as Escrituras e doutrinas é desconhecer o próprio Cristo. São Jerônimo, Léo, Deus abençoe e faça feliz. Graças a Deus pelas contribuições. Pode contribuir que aqui eu vou lendo, viu? Eu vou lendo e vou de fato proclamando, que está ajudando e vocês estão interagindo com a aula.
Eu não sou aquele professor que acha que sabe de tudo, não é? A gente vai interagindo e vocês vão contribuindo. Ana Paula Silva diz, boa tarde, padre, peço sua bênção para todos nós que trabalhamos no comércio. Deus te abençoe e faça feliz, Ana. Vamos estudar o catecismo. Leide Araújo, padre, se o Senhor vê uma carinha feia aí, foi minha filha que enviou. Tá certo. Tá certo. Deus abençoe, minha querida. Vamos avante. Vejam. Já que o anexo delas, com o fundamento da fé cristã, é diferente, abre-se-á assim o caminho pelo qual, mediante esta fraterna emulação, todos se sintam incitados a um conhecimento mais profundo e a uma exposição mais clara das insondáveis riquezas de Cristo. Insondáveis riquezas de Cristo. Vejam, e está fundamentado biblicamente em Efésios. Vejam, Efésios capítulo 3, versículo 8, que diz justamente isto. A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça, anunciar aos pagãos a riqueza insondável de Cristo. Proclamar aos ateus, aos pagãos, aos gentios, aos indiferentes, a insondável riqueza de Jesus Cristo. Todos são dignos da proclamação do Santo Evangelho. Ninguém pode ficar de fora da perspectiva do reino de Deus. Quando ele enviou, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, todos nós já conhecemos, né? A sentença está condenado. Vamos avante. Estamos agora um novo subtítulo. Infelizmente já vai terminar, só falta 4 minutos. Como passa rápido, meu Deus do céu. O senso sobrenatural da fé. Vejam, é o número 91. Acho que dá para a gente ver esse número. Todos os fiéis participam da compreensão e da transmissão da verdade revelada. Todos os fiéis. Vejam o que o Catecismo da Igreja Católica está falando. Participam da compreensão e da transmissão da verdade revelada. Se você é cristão católico, batizado, portanto, veja, se você está no corpo místico de Cristo, você recebe essa compreensão e essa transmissão da fé revelada. Revelada. Uma verdade revelada foi transmitido a você. Mas, por sua parte, você tem que, pedagogicamente, progressivamente, ir aprofundando. E de que forma é aprofundada? Através do estudo, através da leitura assídua. Todos os dias, tire 20 minutos, 30 minutos. Graças a Deus que a gente está com 1 hora, todos os dias. Mas independentemente que aqui a gente leve adiante, ou haverá um tempo que a gente tem que interromper, mas independentemente você dê continuidade ao seu estudo, a sua leitura, a sua compreensão. Tente buscar novos livros, que o rodapé, veja como é cheio o rodapé. Eu estou usando o catecismo, não é? Para explicar ele mesmo, viu? Na verdade, eu estou fazendo aqui uma exegese doutrinal, uma exegese dogmática. É usar o texto para explicar ele mesmo. Vamos adiante. Receberam a unção do Espírito Santo que o instrui e os conduz à verdade em sua totalidade. O número 77 que tem aí leva para a nota de rodapé. Vejam, 1 João 2, 20, depois 27.
O segundo é 78, João, o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. E aqui a gente vai examinar agora o Evangelho de João. 16, 13, não é isso? Veja, o que é que nos diz? O que é que nos diz? 13. Está aqui. Quando ele vier, o Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo quanto tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Foi a promessa de Jesus, o Paráclito, quando ele vier. Então, qual é a missão do Espírito Santo? Nos reconduzir ao coração de Jesus. E lá descobrimos a verdade. O mistério no coração de Jesus. Conhecer Jesus, o seu mistério por dentro no seu coração e não por fora. Amém? Então paramos aqui no número 92. Paramos, número 92. E com certeza amanhã a gente já vai para o terceiro artigo, que é a Sagrada Escritura. E vamos ver aqui como o magistério da igreja olha para as Sagradas Escrituras. Como foi, veja, formada as Sagradas Escrituras. De que igreja ela veio? Se a Sagrada Escritura vem primeiro ou é a igreja que vem primeiro? E a gente vai crescer, não apenas em informações, em conhecimento, mas crescer na fé e na segurança. Amém? Agora eu quero vos abençoar pela poderosa intercessão de Nossa Senhora da Conceição, a Imaculada, que esmagou a cabeça da serpente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.